18 horas em Paris. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O chefe do governo nomeado pela Junta Militar do Níger, Ali Mahaman Lamine Zaine, considerou que o país tem capacidade de ultrapassar as sanções impostas pela CEDEAO, sublinhando, porém, que se trata de um desafio injusto. O exército ucraniano recuperou 3 quilómetros do território próximo a Bakhmut, no leste da Ucrânia, um dos alvos da atual contraofensiva das forças de Kiev. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está no Salles Cheli e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. O chefe do governo nomeado pela Junta Militar do Níger, Ali Mahaman Lamine Zaine, considerou em declarações à imprensa que o país tem capacidade de ultrapassar as sanções impostas pela CEDEAO, sublinhando, porém, que se trata de um desafio injusto. As explicações são com Liliana Henriques. Pensamos que, apesar de ser um desafio injusto que nos foi imposto, deveríamos ser capazes de ultrapassá-lo e vamos fazê-lo, garantiu hoje Ali Mahaman Lamine Zaine, o chefe do governo resultante do golpe militar do passado 26 de julho, durante o qual foi derrubado e detido o presidente Mohamed Bazoum. Apesar de qualificar de positiva a visita este fim de semana de uma delegação de religiosos da Nigéria, que, a seu ver, são o porta-voz de uma certa compreensão da sociedade nigeriana, e apesar também de destacar a importância das relações do seu país com o seu vizinho e com a CEDEAO, o chefe do governo do Níger não deixou de avisar que, se o princípio político e militar passasse para o primeiro plano em vez da solidariedade económica, isto seria lamentável. Na semana passada, os países oeste-africanos decidiram mobilizar as suas forças armadas com vista a uma eventual intervenção militar, sendo que referem ainda tentar encontrar uma solução diplomática. Uma solução à qual Niamey afirmava ainda ontem estar receptiva, antes de anunciar no final do dia que dispunha de elementos para lançar uma ação nas instâncias nacionais e internacionais contra o presidente Bazoum, que acusam de alta traição. O regime militar sustenta as suas acusações em trocas do presidente com nacionais, chefes de Estado estrangeiros e responsáveis de organizações internacionais. Enquanto isso, em Addis Abeba está reunido o Conselho de Paz e Segurança da União Africana para discutir a evolução da situação do Níger e os esforços para encontrar uma solução. 7 membros da Guarda Nacional do Níger foram mortos no domingo num ataque terrorista contra um destacamento militar na cidade de Ablak, na região de Tawa, no centro-sul do país. O ataque, em que 3 veículos foram incendiados, foi atribuído a rebeldes do autodenominado Estado Islâmico. A possível intervenção militar da CEDEAO no Níger para restituir a ordem constitucional está a dividir os países da organização regional. O analista guineense Fodé Mané lembra que a Guiné-Bissau tem a obrigação de apoiar esta decisão, uma vez que a CEDEAO tem tropas de manutenção da paz no país. A Guiné-Bissau tem a obrigação de se solidarizar com a direção da CEDEAO, porque neste momento as principais instituições estão a ser seguradas pelas forças estrangeiras. E essas forças vieram com a capa da CEDEAO, embora sem respeitar aqueles procedimentos, mas estão aqui. E como é que a Guiné-Bissau tem condição de dizer não? Mas sabe-se que não se pode envolver-se numa guerra sem ouvir o Parlamento. Aí é que vamos ver se as nossas Forças Armadas vão apenas porque há a ordem de uma instituição. Quando está em causa o país, a vida das pessoas, deve-se procurar um maior consenso. Cabo Verde expressou claramente, não apoia o golpe de Estado, mas é contra a intervenção militar, porque nunca resolveu no espaço CEDEAO. Nós vimos o caso da Guiné, em que a CEDEAO extrapolou largamente as suas competências. Imagine uma instituição a pôr em causa as decisões do Supremo Tribunal de um país, através de um comunicado. Isso aconteceu. Por isso, a CEDEAO também não é exemplo da democracia, não é exemplo do Estado de Direito. O que estamos a ver é a destruição da CEDEAO, para o qual é necessário insistir, mesmo com os golpistas no Níger, como encontrar uma saída que possa garantir a vida do presidente e das pessoas próximas do Níger. O analista guineense Fodé Mané, que é o convidado de Lígia Anjos esta segunda-feira. Os médicos moçambicanos estão em greve desde 10 de julho, com a manutenção dos serviços mínimos nas unidades de saúde. Os médicos protestam sobretudo contra os cortes salariais no âmbito da aplicação de uma nova tabela salarial da função pública e falta de pagamento de horas extraordinárias. Maputo 105 FM.
Esta segunda-feira, o exército ucraniano anunciou um avanço de 3 quilómetros na contra-ofensiva no leste do país, 500 dias após o começo da disputa pela região de Donbass. As partes afirmam estar a defender-se dos ataques do adversário. As explicações são com Elton Aguiar. De acordo com a vice-ministra ucraniana de Defesa, as forças de Kiev conseguiram libertar 3 km quadrados de território nesta região altamente disputada, elevando para 40 o número de quilómetros quadrados de territórios recuperados recentemente a oeste de Donetsk, mas também a leste e a oeste do Oblast de Zaporizhia. Segundo o Ministério, nas últimas 24 horas, Moscou efetuou 99 ataques aéreos no Oblast de Zaporizhia, provocando 2 mortes. Do lado russo, os anúncios também indicam avanços significativos. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que as suas tropas liquidaram 240 soldados ucranianos na região de Donetsk. Os ataques também prosseguiram em Odessa, com a Rússia a atacar a cidade com recurso a drones em 3 fases distintas. Enquanto Moscou afirma que a operação foi bem sucedida, Kiev diz que derrubou todos os drones. O destaque do dia vai para os incidentes envolvendo aeronaves russas. Os exércitos do Reino Unido, da Dinamarca e dos Países Baixos afirmaram ter avistado e interceptado bombardeiros russos que passaram perto dos seus espaços aéreos. O ministro das Finanças alemão Christian Lindner está hoje em Kiev, a primeira deslocação à capital ucraniana desde o início da invasão russa, para demonstrar que a Alemanha está ao lado da Ucrânia. Lindner afirmou que vai manter conversações muito concretas com os responsáveis ucranianos sobre a forma como o Ministério das Finanças alemão pode apoiar a Ucrânia no presente e no futuro. O vulcão Etna, na Sicília, entrou em erupção na noite de domingo e já obrigou as autoridades a fecharem o aeroporto da ilha italiana localizado acima da cidade de Catânia. O vulcão entrou numa fase de pré-alerta, fazendo transitar o nível de alerta de F0 para F1. O Instituto Nacional de Geofísica, Vulcanologia de Itália também relatou a atividade e acrescentou que a lava já escorre para sul da cratera do vulcão, a uma altitude de 2.800 metros. Para além da erupção de tons de fogo vestir o monte de Etna, foram lançadas nuvens de cinza vulcânicas que se espalham nas redondezas. A Amnistia Internacional acusou os talibãs de terem transformado a esperança de emancipação da mulher no Afeganistão num vendaval de restrições draconianas desde que regressaram ao poder há 2 anos. Educação, emprego e código vestuário e o uso de saltos altos foi proibido. As afegãs estão proibidas de frequentar salões de beleza. Os peritos da ONU alertam em junho que a discriminação das mulheres no Afeganistão pode ser considerada um crime contra a humanidade. No desporto, a volta a Portugal em bicicleta arrancou na passada quarta-feira. Em Viseu, até agora já foram disputadas 4 etapas, para além do prólogo inicial. Em 5 dias, a equipa angolana Vice Casal Petro de Luanda já fez história. Francisco Campos, o atleta português da equipa de Angola, obteve em 2 ocasiões a melhor classificação de sempre da equipa na prova, terminando no 5º lugar na primeira e na 3ª etapa. Em entrevista à RFI, Francisco Campos faz um balanço positivo destes primeiros dias de prova. Isto apesar de, na etapa de ontem, domingo, ter ficado na 35ª posição. Hoje não consegui o melhor resultado. Um final de etapa muito estressante e louco. Todos sabiam da exigência técnica deste final e todos queriam entrar nos últimos 2 km na frente. Mas nos últimos 500 metros estava na roda do vencedor, da Caixa Rural, o Babor, e ele acabou por nos colocar todos em risco ao empurrar o António Carvalho. E neste momento acabei por ter de travar a fundo e acabo por perder a oportunidade. Como foi o dia para a equipa? O Pablo caiu, mas conservou a camisola branca. É importante essa liderança? No geral foi um dia muito positivo para a equipa, porque mesmo com a queda que o Pablo teve, conseguiu manter a sua camisola. É uma camisola e é um pódio. Há muitas equipas que ainda nem sequer pisaram este pódio. Que balanço podemos fazer desta primeira parte da volta antes da montanha? Para si e para a equipa? Para esta equipa, já ter estado 3 vezes no pódio em 5 dias é incrível. Como referi, temos de estar super contentes com a prestação da equipa, com um orçamento super reduzido em relação a quase todas as equipas presentes. Já temos 3 top 10 e mais 3 presenças no pódio. Isso é muito bom. A partir desta segunda-feira, qual será o papel do Francisco e a estratégia da equipa? Pessoalmente, passará por uma etapa de transição e tentar poupar alguma energia depois destes 4 dias em que tive que estar sempre na disputa e a gastar. A equipa irá tentar defender o Pablo como objetivo principal. No dia da manhã, na torre, ele terá de sofrer e dar o seu melhor, claro. Francisco Campos, ciclista luso, entrevistado aqui por Marco Martins, e é o ponto final neste bloco informativo.